Olá pessoal, eu sou o professor Joelias, né? Vocês já me conhecem aí da disciplina de matemática. Então nesse vídeo nós vamos iniciar a disciplina de física e nesse vídeo nós vamos trabalhar conceitos iniciais aí da física de primeiro ano. Em vídeos posteriores nós trabalharemos conceitos e equações da física do segundo ano e logo mais aos vídeos da disciplina de física do terceiro ano, para fechar aí a disciplina total de física. Então nesse vídeo nós vamos trabalhar conceitos iniciais, ponto material, referencial, movimento e repouso. Logo em seguida daremos continuidade ao estudo de fato de velocidade média, aceleração, equações do movimento uniforme e a gente vai dar continuidade e sequência em cada um dos vídeos. Bem, a gente vai começar definindo aí a conceito, o que é física, o que a física ela vai estudar, né? O que vai se tratar. Apesar de que a maioria de vocês já devem conhecer, já deve ter uma noção do que é física. Eu trouxe aí algumas definições, algumas características que a física estuda, para nós tomarmos como base. Então a palavra física ela tem origem no termo grego physique, que significa natureza. Então nós já, de fato, nós já iniciamos aí percebendo alguns detalhes da física, né? Ela estuda a natureza, ou ela tem algo a ver com a natureza. E isso faz com que a gente deva ter um olhar especial para a física. Porque se ela estuda a natureza, se ela tem algo a ver com a natureza, nós temos que estar intimamente ligados a ela. Nós estamos intimamente ligados a ela e devemos ter um olhar especial, visto que nós pertencemos à natureza, nós estamos em contato direto com a natureza, né? Seu uso ou seu significado está sempre relacionado à palavra episteme, que de origem grega também significa conhecimento, ciência. Então a gente pode definir então que a física é o quê? É a ciência que estuda a natureza. Então física é isso aí, ciência que estuda a natureza. É a maneira mais simples e mais abrangente de definirmos o que é física, ciência que estuda a natureza, ciência que estuda os fenômenos naturais. Com isso, como eu disse, nós devemos ter bastante atenção, devemos estar muito ligados a ela, ou seja, devemos dar muito crédito à física. Às vezes o aluno do ensino médio ele não gosta de física, talvez por problemas matemáticos que ele deve ter sofrido aí nos anos base. Isso faz com que ele perca a motivação em estudar física. Mas nossa motivação ela deve estar grande, deve estar boa para que nós possamos entender física e possamos gostar. Justamente porque é uma ciência que vai estudar a natureza. Ela vai estudar o meio ao qual nós pertencemos, ao qual nós fazemos parte. Então, essa é basicamente a definição de física. Física é a ciência que estuda a natureza. É responsável por nos levar ao estudo dos fenômenos naturais, aqueles fenômenos que acontecem naturalmente. A física vai nos explicar, a física vai nos dizer, ela vai nos descrever, vai prever, vai justificar, vai dizer por que isso, por que aquilo. O fato de o ar-condicionado, por exemplo, ser colocado em cima e não embaixo, o congelador de uma geladeira ser colocado em cima e não embaixo. Apesar de que tem algumas geladeiras que já tem um pouco de diferença. Tem algumas que já tem o congelador embaixo, mas a maioria seguem o mesmo princípio. Então a física ela vai explicar isso, né? E alguns outros processos, por exemplo, o fato de que a gente não flutua, né? Devido à gravidade que a Terra exerce sobre nós, nós ficamos aqui sobre a superfície da Terra. Então, diversos fatos do nosso cotidiano em si, todo, nossa natureza toda, ela é explicada através da física, porque é a ciência que estuda esses fenômenos naturais. E ela descreve, ela prevê e justifica esses fenômenos. E aí, essa justificação, ela se dá através de quê? Essa justificação ela se dá através de propriedades, né, de índices matemáticos. Ou seja, a física ela utiliza também a matemática. Ela utiliza a matemática para fazer essa previsão, fazer essa descrição aí
e essa justificação. Por isso que às vezes o aluno ele não está muito apto para aprender, não gosta muito de física por causa da matemática. Mas nós devemos deixar esse tabu de lado aí e nos interessarmos, nos dedicarmos mais a esse estudo, a essa disciplina que é uma belezura. Bem, nós nesses primeiros vídeos nós vamos estudar a respeito de movimento, né? Cinemática a gente vai estudar, que é o que a gente vai estudar, falando a respeito de movimento. E aqui tem algumas imagens aí que descrevem esse movimento, atividades físicas que nós fazemos, né? Que aí nós até podemos já puxar um gancho aí do que é a física, o ramo que a física estuda. Então, automaticamente quando você joga um futebol, quando você dá um tiro de meta, quando você está utilizando ali física, né, automaticamente quando você faz uma corrida ou qualquer exercício que você fizer, tem física envolvida ali. Então esses são basicamente os tipos de movimento, né, representado nessas figuras que a gente vai estudar. No entanto, a gente vai nós vamos nos ater mais ao movimento retilíneo, uniforme e uniformemente variado. E para isso, nós vamos o que? Nós vamos definir algumas coisas, definir alguns conceitos iniciais que são muito pertinentes para o nosso estudo. E aí a nossa parte que nós vamos estudar é a mecânica, né? A mecânica ela estuda o movimento dos corpos, por isso que a gente está colocamos aquelas imagens de movimento. Nessa mecânica, nós vamos estudar, ela é dividida em 3 partes: cinemática, estática e dinâmica. A que nós vamos estudar é essa daqui, cinemática. Caso dê tempo, nós estudaremos um pouco de dinâmica, mas a priori o nosso programa é para estudar cinemática. Então, basicamente, o que a gente vai estudar a cinemática? Ela vai estudar os movimentos desses corpos. Claro que nesse momento a gente não vai considerar as causas desse movimento. O que está produzindo esse movimento? Não. A gente só vai considerar o movimento em si e vamos fazer alguns cálculos, algumas previsões. Mas nós não vamos levar em consideração quais fatores influenciaram naquele movimento ter acontecido. Então a cinemática ela vai se preocupar somente com o movimento, sem considerar, sem se preocupar com as suas causas. E aí a estática, né, que a gente não vai dar para ver, e a dinâmica talvez dê, mas acho que não vai dar tempo de ver, mas vamos ficar então só na cinemática mesmo. Essa definição aqui a gente poderia deixar para depois, mas já que ela apareceu aqui, nós vamos falar a respeito dela. O que são grandezas escalares e grandezas vetoriais? O texto é bem categórico. Na verdade, grandezas escalares são grandezas que têm apenas valor, ou seja, são grandezas que só têm valor. Como assim valor? Só tem um número. Grandezas vetoriais são grandezas que só têm grandezas escalares são grandezas que só têm números. Grandezas que só têm números. Tá aí. Exemplos: massa, volume, comprimento, enfim. Por que elas são escalares e elas só têm números? Porque quando você pergunta qual é a massa de uma pessoa, essa pessoa ela vai te dizer, sei lá, eu tenho 52 quilogramas de massa. Que é claro que normalmente a pessoa não fala isso. A pessoa fala que pesa 52 quilogramas, que já é uma frase do cotidiano, do dia a dia, a linguagem informal, que já faz parte. Mas fisicamente falando, essa expressão é errada, dizer que você pesa 52 quilos. Não. Aqui é a sua massa. É a sua massa. O seu peso, na verdade, é o que? É essa massa, 52, vezes a aceleração da gravidade, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. E aí, quando você multiplicar 52 vezes 10, dá 520 newtons. Então, aqui, sim, o seu peso é 520 newtons. Então, esse é o seu peso, e não 52. 52 é a sua massa. Mas, como eu disse, é uma frase que já está incorporada no nosso cotidiano e que a gente fala, às vezes, intuitivamente.
Claro que a gente tem que saber diferenciar, né? Apesar de que não é errado você falar, não é pecado você falar. O ruim é quando você fala, mas não entende a diferença entre um e outro. Você pode falar à vontade, desde que você saiba que falar peso, que pesa 52 quilogramas, é errado. Fisicamente falando, você não pesa 52 quilogramas. Você pesa 520 newtons, porque peso é uma força. Mas se você souber e quiser continuar falando, não tem problema nenhum. Ou seja, aí no contexto que você estiver estudando ou estiver falando, seja na sala de aula, aí sim você pode utilizar a maneira correta. Mas se você estiver no dia a dia com o seu colega, você pode falar tranquilamente, pesa 52 quilogramas, que vai ficar tranquilo, desde que você saiba a diferença entre eles. Então, quando você pergunta a massa de alguém, ela vai dizer que tem 52 quilogramas. Ora, esse cara, ele precisa simplesmente de quê? Só desse valor. Você entende a mensagem só com esse valor. Outro exemplo. Rapaz, quanto de altura você tem? Aí o cara vai falar, não, eu tenho 1,78. 1,78 m de altura. Ou seja, aqui você entende a informação se o cara disser só o valor, só o número. Aqui também você entende a informação se o cara disser só o valor. Então isso são grandezas do quê? São grandezas escalares, que só se prendem ao valor. Já as grandezas vetoriais, não. Ela tem que ter três coisas. O módulo. A grandeza vetorial tem que ter um módulo, e esse módulo é a mesma coisa que valor. Então a grandeza vetorial ela tem que ter valor, tem que ter a direção e tem que ter o sentido. Tem que ter valor, direção e sentido. Exemplo de grandeza vetorial: a força. Quando você fala de força, que normalmente é representado pela letra F, o que você diz? Rapaz, eu vou aplicar numa mesa, vou colocar aqui uma mesinha aqui, imagina que isso aqui seja uma mesa. Ok. Aí você vai aplicar nessa mesa uma força de 16 newtons. Beleza. Aí você faz uma pergunta para o seu aluno, para alguém que esteja perto, e fala, rapaz, qual vai ser o movimento dessa mesa? Para onde vai ser o movimento dessa mesa? Essa pessoa que você fez a pergunta não saberá responder qual vai ser o movimento e para onde será o movimento que essa mesa fará. Por quê? Só falar que é uma força de 16 newtons não adianta, ou seja, você só dá o valor, não adianta. Por quê? Porque força é uma grandeza vetorial. E toda grandeza vetorial você tem que dizer o quê? Valor, direção e sentido. Como assim? Você já disse o valor. Essa força é de 16 newtons. Ok. Agora você precisa dizer o quê? Se você vai aplicar uma força assim, da forma horizontal, deixa eu só fazer aqui. Você vai aplicar uma força assim, ó, na horizontal, ou se você vai aplicar uma força assim, vertical, ou ainda se você vai aplicar uma força assim na diagonal ou inclinado. Essa é a jogada. Você tem essas três direções: horizontal, vertical e diagonal. Como é que você vai aplicar essa força? Essa força será aplicada na horizontal, na vertical ou na diagonal? Então, você precisa definir isso para depois saber o sentido. Ok. Você sabendo que essa força foi na horizontal ou foi na vertical, aí sim você vai definir o sentido. Então imagina que eu aplique nessa mesa uma força nessa direção aqui, na direção horizontal. Ok. Aí você pergunta para o seu aluno, e agora? Você consegue definir para onde que será o movimento? E o seu aluno vai dizer que não. Por quê? Você só definiu duas coisas. Você só definiu o valor, definiu a direção. Mas falta definir o quê? O sentido. Como assim o sentido? Justamente esse. A força que você está aplicando vai ser para lá, ou seja, da esquerda para a direita, ou a força que você está aplicando na mesa vai ser da direita para a esquerda.
seja, isso aqui é sentido. Então, novamente, a força que você aplicou é nessa direção, ó, nessa reta aqui. Agora, resta saber se você vai empurrar a mesa para a direita ou se você vai empurrar a mesa para a esquerda. Ou seja, você precisa definir o sentido. E depois que você definir o sentido, aí sim o seu aluno será capaz de dizer para onde será o movimento. Então, a força ela precisa dessas três coisas. Aí imagina que eu queira dizer que vou aplicar a minha força nesse sentido aqui. Então eu vou apagar isso aqui. Ok, beleza. Agora sim, eu consigo o quê? Dizer com certeza que o meu movimento será para onde? Será para a esquerda. Por quê? Eu estou aplicando uma força da direita para a esquerda. E aí com isso eu defini as três coisas. Ó. Eu sei o valor dessa força, que é quanto? 16 newton. O valor, mesma coisa que módulo. Valor, mesma coisa que módulo. Ok. Definir também a direção. O que é a direção? É a reta, ó. A reta suporte. Ou seja, se é na horizontal, deitado, se é na vertical aqui em pé, ou se é da forma aqui na diagonal ou inclinada. Então defini o sentido. Depois que eu defini o sentido, depois que eu defini a direção, eu defini o sentido. Ou seja, eu vou empurrar essa mesa para lá ou para cá. Isso é sentido. Então, essa força sim aqui foi definida as três coisas: valor, módulo, direção e sentido. Então, isso é uma grandeza vetorial. Grandeza vetorial. Elas se diferem dessa seguinte forma: grandeza escalar só precisa do valor, comprimento, massa. Grandeza vetorial precisa de valor, direção e sentido. Então tá aí. E aí são algumas transformações que nós precisamos fazer ao decorrer, precisamos entender ao decorrer do curso, né? Que nós vamos utilizar muito essas transformações aí. Eu vou trabalhar as que mais nós vamos utilizar. A primeira é a transformação de quilômetro para metro. Quilômetro para metro. Se você quiser transformar de quilômetro para metro, você tem que fazer o que? Multiplicar o valor por 1000. Mas se você quiser ir de metro para quilômetro, aí você vai fazer o que? Dividir por 1000. Dividir por 1000. O valor em metro dividido por 1000. Então essa é a primeira transformação. Exemplos. 2 quilômetros. Não. Vou botar 12. 12 quilômetros. Quero transformar em metros. Então, ó, de quilômetro para metro, pega o valor e multiplica por 1000. Então vai ser o que? 12 vezes 1000. Que dá um total de 12.000 metros. 12.000 metros. 8,75 quilômetros. Quero transformar em metros. O que eu faço? Pego o valor de quilômetro e multiplico por 1000. Então vai ficar 8,75 vezes 1000. E aí a jogada que a gente multiplica por 1000, quando o número tiver vírgula, é a seguinte. Quando você multiplicar por 1000, o 1000 tem 3 zeros lá. Então significa que a vírgula do número ela tem que andar 3 casas. Para onde? Para a direita. Quando você multiplica, a vírgula sempre anda para lá. Ó. Sempre anda no sentido da seta. Ou seja, sempre anda da esquerda para a direita. Ok, então o número 8,75, vou colocar aqui, igual 8,75. Beleza. Essa vírgula dele aqui, ela precisará andar 3 casas. Por que 3 casas? Porque o número 1000 tem 3 zeros. Beleza. Então pensa comigo, ó. A vírgula está aqui, ok. Para ela andar 3 casas, ela vai andar uma aqui, 2 aqui. Então quando ela vier para cá, para depois do 5,
ela já andou 2, mas ela precisa andar 3. Como não tem mais ninguém para ela andar, o que a gente faz? Acrescenta 0. Então, ó, ela andou, estava aqui, ó, entre o 8 e o 7. Aí andou 1, 2. Então ficou depois do 5. Depois do 5 não tem ninguém mais para ela andar. Então, como não tem ninguém mais para andar, aí eu acrescento o que falta para ela andar. Ou seja, falta andar uma casa. Então, acrescento 0. Ou seja, aqui fica 8.750 metros. Então, 8,75 quilômetros é a mesma coisa que 8.750 metros. Mais um exemplo aqui para finalizar essa partezinha. 3.500 metros e quer transformar em quilômetros. Então agora de metro para quilômetro. O que eu tenho que fazer? Pegar o número 3.500 e vou dividir por quanto? Dividir por 1.000. Pronto. Eu vou dividir por 1.000. E aí, há o mesmo processo. Ó. Se eu multipliquei por 1.000, a vírgula andou 3 casas para a direita, quando eu dividir por 1.000, a vírgula vai andar 3 casas para a esquerda. Ou seja, daqui para lá, 3 casas. E aí fica como? Observa que a vírgula do 3.500, ela não aparece. Se ela não aparece, é porque está bem aqui no final. Está bem aqui. Aí você vai fazer andar 3 casas para a esquerda. 3 casas para a esquerda. Então vai lá, ó. 1, 2, 3. Então vai ficar entre o 3 e o 5. Fica 3,5. Só que aqueles zeros que tem depois do 5, eles não terão mais valor, porque a vírgula veio para cá agora. E aí, como não terão mais valor, eu posso deixar assim, só 3,5 o quê? Quilômetro. 3,5 quilômetros de resposta. Uma outra transformação que é muito útil, né, nesse momento de cinemática, é de hora para minuto e de minuto para segundo. Então, se eu quero transformar de hora para minuto, aqui eu vou multiplicar por 60. E se eu quero transformar de minuto para hora, aí você vai dividir por 60. Por que 60? Porque uma hora são 60 minutos. Então, por isso que o fator aí é 60. E se eu quiser transformar de minuto para segundo, aí você vai fazer o que? Multiplicar por 60. E se eu quero transformar de segundo para minuto, aí você vai fazer o que? Dividir por 60. Dividir por 60. Por quê? Porque 1 minuto é igual a 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, por isso que o fator ali é 60. E uma transformação muito útil também, que a gente vai utilizar bastante, é a transformação de quilômetro por hora para transformar em metros por segundo. Que é o que? É a nossa velocidade aqui, medida de velocidade. Então, se eu quiser transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, o que você vai fazer? Você vai dividir por 3,6. Dividir por 3,6. E se eu quiser transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu faço o contrário. Multiplicar por 3,6. Isso aqui é simples, porque para entender por que é 3,6, pelo seguinte, porque assim,
km por hora, 1 km dividido por 1 hora, é o que? É a mesma coisa que 1 km são 1000 metros. Então, 1000 metros sobre 1 hora, que são 3.600 segundos. Como assim 3.600 segundos? Sim, 1 hora são 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Então 60 vezes 60 dá 3.600 segundos. Então, quando você faz a simplificação aqui, você vai encontrar aqui 10 sobre 36 metros por segundo, ou você vai encontrar aí 1 km por hora sendo igual a 1 sobre 3,6. E aí esse é o fator que nós usamos para transformar. Quando você faz a simplificação aí, vai ter 1 sobre 3,6 metros por segundo. Só que no caso lá, a gente utiliza o contrário, porque faz a inversãozinha lá que nós fazemos para transformar de velocidade de km por hora para metros por segundo. Então esse vem daqui, do valor dessa transformaçãozinha aqui, de 1 km ser 1000 metros e 1 hora ser 3.600 segundos. Então utilizamos esse fator aqui, 3,6. Beleza. Então essas são as transformações que nós mais utilizaremos nesse momento aí inicial de velocidade. Essa aqui principalmente, de km por hora para metro por segundo. E aí pronto, chegamos em algumas definições que nós precisaremos fazer aqui. A gente vai terminar essas definições para depois passar para o próximo vídeo e já falar de velocidade, enfim. Então, ponto material, na verdade, ele é uma definição bem simples de entender. Como está dizendo no texto, é um objeto, um corpo, que essas dimensões elas são desprezíveis, ou seja, não altera para efeito de cálculo qualquer fenômeno que ele está participando ali. Não vai alterar. Ela não influencia em nada as dimensões desse corpo. E aí, em muitas questões, elas se dirigem a um carro, como por exemplo, ponto material, que naquele momento ali não se deve levar em consideração as dimensões daquele corpo, daquele carro. Agora, claro, quando você está falando de um trem que está atravessando uma ponte, aí esse trem, por exemplo, um trem de 200 metros, aí eu já devo considerar as dimensões desse trem, Esse trem já não é um ponto material ali. Por quê? Quando o trem vai atravessar uma ponte, ele percorre, além da distância da ponte, percorre a sua própria distância até sair da ponte. Isso eu vou mostrar em outros vídeos, quando nós estivermos resolvendo algumas questões. Esse detalhe do trem. Mas enfim, o trem, quando ele atravessa uma ponte, ele precisa sim sair totalmente da ponte quando ele percorre o que? A sua distância também. Ele percorre a distância da ponte, que é o tamanho da ponte, e percorre o seu tamanho. Já antecipando aqui para nós, mais ou menos isso aqui, ó. Imagina que eu tenho uma ponte aqui. Pontezinha de 80 metros. E no início dela tem um trem. Vou botar aqui um trenzinho de vermelho. Tem um trem de 200 metros. Coisa proporcional, O trem que é 200 metros está menor do que a ponte, que é 80. Mas enfim. Beleza. Aí, aqui é o fundo do trem. Vou botar um ponto A aqui. Qualquer outro ponto. Beleza. E quando esse trem entrar aqui na ponte, aí ele chega aqui no final, e a frente do trem fica aqui. Imagina que ele parou aqui. A pergunta que nós podemos fazer é se o trem saiu da ponte, se ele saiu totalmente da ponte. E lógico que não saiu, porque se a frente dele está aqui, ele tem ainda o que? 200 metros para trás. Ou seja, quando é que o trem vai sair totalmente da ponte?
quando o fundo dele estiver aqui, ou seja, quando aquele pontinho A estiver bem aqui, ó. E para o pontinho A estar aqui, vai ter que ir para frente 200 metros de trem aqui para frente, ó. Ou seja, quando o trem sai totalmente de uma ponte, ele percorreu que distância? O tamanho da ponte e o seu próprio tamanho para ele sair totalmente da ponte. É mais ou menos isso que a gente exemplifica, mas em algumas questões posteriores nós vamos falar mais disso. Então, nesse caso, as dimensões do trem elas são consideradas. O corpo extenso é o contrário de ponto material, né? O corpo extenso é quando nós temos um corpo cujas dimensões elas alteram qualquer fenômeno, qualquer cálculo que nós fizermos com ele. Como, por exemplo, nós temos ali o trem que nós falamos, né? Naquele caso ali, o trem sim, ele tem o quê? Temos que considerar as suas dimensões, os seus 200 metros ali de tamanho, para que nós possamos fazer o cálculo corretamente, porque o trem só vai sair da sua ponte, daquela ponte totalmente, quando aquele pontinho lá, o A, ele vai para onde? Fica lá no início da ponte. Com isso, faz com que a frente do trem esteja a 200 metros lá na frente. Lógico. E aí o trem já percorreu o quê? A distância da ponte e a sua própria distância, que é 200 metros. Então esse vídeo foi aí mais introdutório, falando alguns conceitos. Nos próximos vídeos nós vamos falar a respeito de velocidade média e aceleração.